número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos no horário de 7h34 da manhã, amém? Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador dessa obra e também o responsável, amém? Glórias a Deus. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando está em Jó, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. A reflexão, a oração para a família. Nós também iremos trazer aí uma palhinha a respeito do livro dos mártires, tá bom? Eu tenho estado aqui na igreja nos cultos presenciais, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Você que não tem o lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho deixado também 2 links dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então você é o nosso convidado especial. Eu quero estar aí falando com Deus a teu respeito, e nós vamos estar aí em nome de Jesus Cristo colocando a nossa vida no altar do Senhor e falando: Papai do céu, esteja aí verdadeiramente fazendo muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado, porque só o Senhor para fazer uma reviravolta na nossa vida, tudo aquilo que nós precisamos está nas tuas mãos. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, mas contigo, Senhor, nós aí verdadeiramente saltaremos muralhas. Então que seja o Senhor, aleluia, a estar nos ajudando, que seja o Senhor a estar nos fortalecendo, que seja o Senhor a estar entrando com as providências nas nossas vidas. Tudo que nós temos colocado diante do Senhor, nós cremos que será verdadeiramente uma bênção, assim como a tua palavra diz, Senhor Deus de Israel, que os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores e destruidores, o Senhor restituiria, que haja restituição nas nossas vidas, que haja aí verdadeiramente sonhos realizados, projetos que estão engavetados, esses projetos venham em nome de Jesus Cristo sair das gavetas, que nós possamos realizar verdadeiramente tudo aquilo que está no nosso coração, segundo a tua mão potente, segundo o teu poder, segundo o teu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, meu amado irmão, venhamos estar aí nos fortalecendo no Senhor, colocando a nossa vida no altar, que seja as nossas vidas para louvor da glória do nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja eu e você, que sejamos uma bênção diante desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Então, quero estar orando juntamente com os meus amados irmãos nessa manhã. Quero colocar a minha vida, a tua vida, no altar do Senhor. Evangelista Heleno, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que Deus esteja aí tomando você, também a sua família, todos os seus nas mãos do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Glória a Deus. Espantur, também seja bem-vindo. Deus te abençoe, Deus proteja todos vocês aí em nome de Jesus. Deus esteja abençoando todos os meus amados irmãos que já se encontram conosco nessa manhã, através dessa live. Que o Espírito Santo do nosso Deus esteja aí verdadeiramente operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante na vida de cada um de vocês. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é muito bom nós estarmos aqui nesta manhã, é muito bom nós estarmos, ó Pai, falando, Senhor, do teu poderoso nome, Pai. Nesta manhã, Senhor Deus, vem um agradecimento no nosso coração, Senhor Deus, porque o Senhor, aleluia, tem nos concedido, Senhor Deus, mais um dia de vida, Senhor Deus, tem nos concedido saúde, paz, alegria, prosperidade. E o Senhor, ó Pai, tem feito, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado, infinitamente mais, Pai. Assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, os nossos corações se encontram gratos, ó Pai, aleluia, por mais esse dia de vida, por mais, aleluia, Senhor Deus, essa tua mão potente, ó Pai, nos concedendo, Senhor Deus, bênçãos, ó Pai, abundantes, ó Pai, sim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós,
aleluia, queremos, ó Pai, colocar os nossos corações em Ti. Queremos, ó Pai, estar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, em oração, aleluia, adentrando nos santos dos santos, ó Pai, no santo lugar, tendo comunhão com o Senhor, ó Pai, e falando com o Senhor a respeito, ó Pai, do nosso dia, porque o nosso dia precisa, Senhor Deus, do Teu aval, o nosso dia precisa, Senhor Deus, que o Senhor esteja assim conforme no Salmo, aleluia, 91, Senhor Deus, que diz a Tua palavra, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus, aquele que habita, aleluia, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Aleluia, a sua verdade, escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seto que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teus pés, aleluia, em pedra. Pisarás o leão a áspides, calcarás, aleluia, aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, eu glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Assim é a tua palavra, Senhor Deus, para nossas vidas, Pai, nesta manhã. Então, Senhor Deus, esteja pegando nas nossas mãos, ó Pai, aleluia, nos dando, Senhor Deus, um melhor caminho, ó Pai, para que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, protegidos, guardados, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que o Senhor venha nos colocar atrás da cruz de Cristo, ó Pai, que o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, sendo apresentado, Senhor Deus, assim como na verga das portas, ó Pai, nas nossas frontes, ó Pai, em todo o nosso corpo, ó Pai, para que, aleluia, o anjo da morte venha passar de largo, ó Pai, aleluia, não venha, Senhor Deus, nada de mal nos acontecer, Senhor Deus, mas que estejamos protegidos, guardados, lavados, remidos, ó Pai, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Pai amado, Pai querido, livra-nos, ó Pai, aleluia, de balas perdidas, de assaltos, raios, tempestades, Senhor Deus, tudo, Senhor Deus, que não procede do Senhor, esteja caindo por terra, que nós venhamos ser uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, onde quer que estejamos, ó Pai, que seja o Senhor conosco, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, como a tua palavra diz a respeito de João, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, deitado, Senhor Deus, aleluia, ao teu ombro, ó Pai, esperando, Senhor Deus, sempre do Senhor, ó Pai, o melhor, Senhor Deus, para conosco, ó Pai, aleluia, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que possamos ter um relacionamento, ó Pai, Deus de Israel, não deixe, Senhor Deus, que nós venhamos nos distanciar do Senhor, mas que estejamos, ó Pai, perto, ó Pai, porque perto queremos estar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, as nossas decisões, ó Pai, os processos, ó Pai, que temos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de resolver, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha nos ajudar, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha fazer, Senhor Deus, dos teus filhos e filhas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, homens e mulheres, ó Pai, que venham, ó Pai, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, Pai amado, Pai querido, fortalece, Pai amado, Pai querido, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Seja o Senhor, ó Pai, a estar, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, Pai. Deus de Israel, cuida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da nossa casa, Pai, cuida da nossa família, cuida, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, da nossa saúde, cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, aleluia, do nosso lar, da igreja, Senhor Deus, a qual fazemos parte, ó Pai, cuida, Senhor Deus, de todos do ministério, ó Pai, de toda a membresia, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, a fofoca cair por terra, Senhor Deus, mas que o Senhor venha nos edificar na rocha que é Cristo. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, fortaleça-nos, ó Pai, segundo, Senhor Deus, o teu querer, segundo o teu efetuar.
Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Olha, Senhor Deus, para nós, Senhor Deus, com olhar, Senhor Deus, de misericórdia, Pai. Sempre, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, a estar, Senhor Deus, ultrapassando, Senhor Deus, todos os obstáculos, ó Pai, tudo, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, se oposto, ó Pai, na nossa frente, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, está nos ajudando, ó Pai, com essa oposição, Senhor Deus, com essas dificuldades. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pela criança, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, pelos adolescentes, Senhor Deus, pelos jovens, ó Pai, aleluia, pelo adulto, ancião, anciã, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, e faça resplandecer da tua glória, Senhor Deus, sobre toda a família, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, o cônjuge, ó Pai, toma, Senhor Deus, esse matrimônio, Senhor Deus, abençoado, Senhor Deus, aleluia, segundo, Senhor Deus, a tua boa mão, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que nós venhamos romper com as barreiras, romper com as dificuldades, ó Pai, pois a tua palavra diz, Senhor Deus, aleluia, que muitos, ó Pai, aleluia, precisam, Pai, estar, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, a decisão, Senhor Deus, de estar te adorando, de estar te buscando, porque existem ovelhas, ó Pai, aleluia, que não estão nesse aprisco, mas que o Senhor deseja que esteja, Senhor Deus, assim, Pai amado, aleluia, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, muitas vezes ainda no charco de lodo, ó Pai, muitos que estão aí, aleluia, em meio às trevas, ó Pai, aleluia, que a tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor não ouve a oração, Senhor Deus, deles, ó Pai, pois a tua palavra diz, Senhor Deus, desta forma em Isaías, capítulo 59, aleluia, Deus de Israel, diz, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Deus que tudo, aleluia, vê, que tudo pode, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, pois, aleluia, para que não, aleluia, possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus para não vos ouvir. Assim, aleluia, está escrito na palavra de Deus, também escrito está, porque as obras da carne são prostituição, aleluia, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Pai amado, Pai querido, eu louvo e engrandeço o teu nome, ó Pai, eu clamo ao Senhor para que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, com tuas mãos potentes, que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fazer infinitamente mais, ó Pai, sobre a vida, Senhor Deus, do teu filho, sobre a vida da tua filha, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, aleluia, dando as mãos, ó Pai, pegando no colo, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, aleluia, infinitamente mais, assim, Senhor Deus, nós te suplicamos, ó Pai, que sejamos, ó Pai, uma bênção, Senhor, nas tuas mãos, então nos fortalece, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai, a transpor, Senhor Deus, com as barreiras, ó Pai, faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, seja o Senhor, ó Pai, está, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nos fortalecendo, ó Pai, seja o Senhor, ó Pai, está, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, com um olhar de misericórdia, assim seja, Senhor Deus, aleluia, nossas vidas, ó Pai, diante do Senhor, que possamos ser uma bênção, assim seja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que possamos ver, Senhor Deus, as tuas mãos potentes, ó Pai, agindo, Senhor Deus, com poder e glória. Fala conosco, ó Pai, aleluia, nesta manhã, toma, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, em situação de rua, Pai, aquele que está, Senhor Deus, abaixo da linha da pobreza, Pai, aquele que tem passado, Senhor Deus, por situações, ó Pai, hospitalares, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão doentes, enfermos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que estão em abrigos, ó Pai, prisões, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, em manicômios, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, centros de recuperações, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, toma, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, aquele, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, na casa do menor, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quantas pessoas, ó Pai, passando por apuros, ó Pai, porque a tua palavra diz em João 10:10, Senhor Deus, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, Senhor Deus, mas diz também, Senhor Deus, que o Senhor veio, Senhor Deus, aleluia, para desfazer as obras do diabo, Senhor Deus, e dar vida e vida em abundância.
Assim, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, da mãe, Senhor Deus, que foi dar à luz, ó Pai, aleluia, e precisa do Senhor nesse momento, ó Pai, para que tudo venha a dar certo. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, aquele, Senhor Deus, que está passando, Senhor Deus, com dificuldades, ó Pai, com doenças crônicas, ó Pai, aleluia, essas doenças, ó Pai, que persistem em ficar, não querem sair, Senhor Deus. Outros, ó Pai, estão passando, Senhor Deus, por problemas de câncer, ó Pai, é câncer intestinal, é câncer no sangue, Senhor Deus, é câncer de próstata, é câncer, Senhor Deus, nos seios, mas nós clamamos ao Senhor, levantamos as nossas mãos, ó Pai, te pedindo encarecidamente, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, toma, Senhor Deus, os Teus filhos e filhas, ó Pai, para que eles possam ser curados, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, nós colocamos a nossa fé, Senhor Deus, juntamente com a fé, Senhor Deus, do Teu filho, da Tua filha, Senhor Deus, para que possam, ó Pai, ser atendidos, ó Pai, pelo Senhor. Então, Pai, aleluia, faça, Senhor Deus, o Teu milagre, assim nós te pedimos, ó Pai, aleluia, entra, Senhor Deus, com as providências sobrenaturais, ó Pai, ministra, Senhor Deus, com o Teu poder, ministra com a Tua unção, Senhor Deus. Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes, ó Pai, a estar, Senhor Deus, libertando, ó Pai, tira, Senhor Deus, da cama, Senhor Deus, aquele que está acamado, Senhor Deus, aleluia, levanta, Senhor Deus, com saúde, com paz, com alegria, com prosperidade. Toma, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que estão nos leitos hospitalares, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitos, ó Pai, passando, Senhor Deus, por situações difíceis, ó Pai, outros, ó Pai, estão acamados, ó Pai, aleluia, nos seus próprios lares, conforme a dona Elani, Senhor Deus, toma ela nas Tuas mãos, toma também, Senhor Deus, o Wilson, Senhor Deus, nas Tuas mãos, ó Pai, o Wilson, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma ele, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória sobre a vida do Teu filho, ó Pai. Quantos, ó Pai, tem, Senhor Deus, aleluia, clamado, Senhor Deus, aleluia, chorando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, as lágrimas, Pai, estão, Senhor Deus, brotando, Senhor Deus, dos seus olhos, ó Pai, rolando, Senhor Deus, pela sua face. Assim o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha, Senhor Deus, nos ouvir, ó Pai, assim nós pedimos encarecidamente, ó Pai, toma, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que está, aleluia, no CTI, na UTI, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, em coma, Senhor Deus, aleluia, esperando muitas vezes, Senhor Deus, uma situação, Senhor Deus, aleluia, difícil, ó Pai, muitos dos familiares já desistiram, ó Pai, aleluia, já estão, Senhor Deus, avisando, Senhor Deus, uns aos outros, ó Pai, a respeito daquela vida, Senhor Deus, mas a última palavra, ela não vem do médico, a última palavra, ela não vem do advogado, a última palavra, ela vem de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, dando esperança, Senhor Deus, a essas vidas, ó Pai. Ouça, Senhor Deus, as orações através das lágrimas, ó Pai, através dos pensamentos, através, Senhor Deus, da tristeza do coração. Assim, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, entra, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com a força do Teu poder, restaurando, Senhor Deus, o Teu filho, a Tua filha, Senhor Deus, aleluia, nesta manhã, para a honra e glória do Teu poderoso nome. Pai santo, Pai querido, Pai amado, toma também, Senhor Deus, o pai de família, Senhor Deus, aleluia, aquelas pessoas, ó Pai, aleluia, que tem, Senhor Deus, cuidado, ó Pai, da mãe, do pai, Senhor Deus, cuidado, Senhor Deus, dos seus irmãos, ó Pai. Deus Israel, olha, Senhor Deus, com carinho, com amor, ó Pai, para essa pessoa, ó Pai. Ajuda, Senhor Deus, que tenha, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, o pão de cada dia sobre a sua mesa, Senhor Deus, o alimento, Senhor Deus, na despensa, na geladeira. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, faça, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que possam, ó Pai, para honra e glória, Senhor Deus, do Teu poderoso nome, ter, Senhor Deus, a quantia necessária, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, é um aluguel, uma luz, é um gás. Deus de Israel, Deus, só o Senhor que pode, Senhor Deus, aleluia, está entrando com providência, Senhor Pai. Assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, aleluia, da Tua glória sobre Teus filhos. Abra as janelas do céu, ó Pai, derrama, Senhor Deus, bênção sem medida, Senhor Deus, que possam, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ter abundância de haveres. Assim, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Karen Ribarra aí do Chile. Que Deus esteja te abençoando, minha amada irmã. Que Deus esteja te protegendo, guardando. Também Uzer. Que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã. Tainara Xavier Melo. Deus esteja te abençoando, guardando em nome de Jesus Cristo. Enzo Ribeiro. Enzo, seja bem-vindo aí
né, Resende, né? Que Deus esteja te abençoando aí de onde falas. Eu falo do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe, Deus te proteja e Deus te guarde. Que sejamos aí uma bênção na mão, aleluia, desse Deus tão importante, desse Deus tão maravilhoso, que tem feito aí do melhor para conosco nessa manhã. Amém? É uma bênção nós estarmos juntos, é uma bênção eu estar junto com o meu amado irmão, com a minha amada irmã, hein? Que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a vida de cada um dos seus. Eu louvo e engrandeço a Deus por todos que têm aí já estado com o pastor Carlos, que Deus esteja aí tomando, né? Aleluia, você nas mãos desse poderoso Deus, que Ele esteja aí abraçando, cuidando, que Ele esteja fazendo infinitamente mais sobre a vida de vocês, amém? Eu quero trazer um texto aqui em Jó, né? Jó, capítulo 1, do versículo, aleluia, versículo 4 e versículo 5, amém? Eu quero estar juntamente com os meus amados irmãos, aleluia, falando sobre esse texto. Nós vamos estar dissertando sobre ele um pouquinho, e quando for mais tarde, às 19 horas, também vou usar esse texto aqui para nós estarmos trabalhando aí no culto da família, amém? Nós estaremos aí às 19 horas reunidos novamente no culto da família, amém? Então Jó, capítulo 1, diz assim: e iam os seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um, aleluia, no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enquanto, aleluia, enviava Jó os seus, aleluia, e os santificava. Lerei novamente, ficar melhor entendido. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, é uma palavra assim abençoadíssima, amém? Glórias a Deus. Como pai piedoso, Jó tinha muito zelo pelo bem-estar espiritual de seus filhos. Vivia atento à conduta e modo de vida deles, orando a Deus para que os protegesse do mal e que experimentassem da parte de Deus a salvação de suas bênçãos. Jó exemplifica o pai de oração, voltado para os filhos, dedicando-lhes tempo e atenção necessários para mantê-los afastados do pecado. Glórias a Deus. Então, um pai dedicado, um pai que colocava, aleluia, a sua vida em oração pelos seus filhos. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, saber que Jó, aleluia, ele se dedicava a seus filhos. Jó, ele se colocava em oração. Jó buscava ao Senhor pelos seus filhos. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Irene Noemi Souza, né? Deus esteja te abençoando aí na data desse dia, que Deus esteja te protegendo, guardando. Seja muito bem-vinda, minha amada irmã, que Deus esteja aí fluindo do seu Santo Espírito sobre a sua vida. Como você está? Está tudo bem? A recuperação foi boa? Eu espero que sim, que Deus esteja te protegendo aí, guardando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Glória a Deus, glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus esteja abençoando aí a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente olha o zelo que Jó ele tem para os seus filhos. Eu estava colocando hoje de manhã
a respeito das postagens que eu estava fazendo aí no Facebook, e nessas postagens eu coloquei uma frase aí que ela representa bem esta abordagem que nós estamos aqui colocando diante de Deus. Então a gente vê que a oração de uma pessoa, a oração de uma vida, né? A gente vê que Deus ele faz com que nós, de uma maneira assim, venhamos receber dele, pois orar é uma parte muito importante da vida cristã. Quem ora fala com Deus, se aproximando dele através da oração. O crente aprende por Deus no centro da sua vida, buscando fazer a sua vontade e trazendo dele todos, aleluia, os seus pedidos. Esta oração ela tem muito poder. Quem ora pode ver milagres. Deus usa as orações para libertar, restaurar, trazer vitória. Além disso, orar fortalece a nossa fé. Amém? A oração ela fortalece a nossa fé e nós precisamos nos fortalecer diante do nosso Deus. Então, a oração é realmente muito importante na vida do crente. Então, nós precisamos orar. Então, que tenhamos uma vida de oração, pois a oração é uma porta para o sobrenatural. Amém? A oração é uma porta para o sobrenatural. Nós precisamos entender aqueles homens, meu amado irmão, que oravam em Atos dos Apóstolos. A gente vê que quando Deus aparece ali em Atos capítulo 2 para os seus discípulos, que diz que eles estavam todos unânimes, todos os dias orando. Porque Jesus ele diz em Atos capítulo 1, versículo 8, não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, pois ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria e até os confins da terra. E quando veio ali o Espírito Santo no dia de Pentecostes, estava quase 120 almas reunidas ali, buscando ao Senhor, colocando o seu coração em Deus. E ali, amados irmãos, eles ficaram cheios do Espírito Santo, pois eles viram línguas repartidas como de fogo. E eles viram aquele vento impetuoso e encheu toda aquela casa. Eles viram o sobrenatural. Amém? A paz do Senhor Jesus. A minha amada irmã Luana Aparecida Ribeiro, seja bem-vinda. Também Rosinaldo Santos de Souza, seja bem-vindo. Também a paz do Senhor Jesus ao meu amado irmão Rosimar da Silva, Deus esteja te abençoando. A irmã Maria também, ela está dizendo, ore pela minha família, Letícia, Gabriela, Leonardo, Arthur, Valmir e Maria. Nós vamos estar orando no finalzinho, tá, irmã Maria? Em nome de Jesus. Também oraremos pela Carolzinha, tá, irmão Rosimar? Deus esteja abençoando aí, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos estar colocando a nossa vida em oração. Quando nós temos intimidade com Deus, assim como Jó, ele estava intimamente ligado a Deus, a gente vê o sobrenatural de Deus acontecendo na vida dele. A gente vê que desde o capítulo 1, amados irmãos, até o final, aleluia, do capítulo, a gente vê lá no capítulo 42, Jó, ele conversando com Deus. Ele palestra com Deus e aquilo ali é uma troca de conversas um com o outro. Isso é muito importante, nós estarmos palestrando, conversando com Deus. Diz que quando Jó, ele ora pelos seus amigos, Deus muda a sorte de Jó. E quando Deus muda, diz a palavra que Deus dá tudo em dobro. Tudo que Jó tinha antes, Deus dá em dobro para ele.
Nós precisamos entender que Deus, ele opera infinitamente mais. Então, há de termos uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de comunicar-se com Deus, de entregar-se a Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, amados irmãos, sucumbir na missão. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos doar. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos falar com Deus. Deus, o Senhor é tudo em todos. Eu preciso do Senhor, eu preciso das tuas mãos potentes, eu preciso do Senhor para que o Senhor venha agir com poder e glória na minha vida. Eu venho, Senhor, em nome de Jesus Cristo até ti, para que o Senhor esteja tomando os meus filhos, que o Senhor esteja tomando a minha esposa, a minha casa, que o Senhor esteja tomando todos os meus. Assim foi Jó, um homem fervoroso em oração. A gente vê que Jó, ele sacrificava pelos seus filhos, antes mesmo dele saber alguma coisa que seus filhos tinham falado, ou cometido, ou feito algo. Jó, ele estava orando, Jó estava sacrificando, Jó estava intercedendo, porque ele colocava no seu coração: vai que os meus filhos tenham aí falado alguma coisa contra Deus, vai que os meus filhos tenham aí blasfemado contra Deus, pois eu quero orar, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, porque o Senhor, ele pode fazer infinitamente mais pela vida dos meus filhos, pois eu prezo, eu quero, eu necessito a salvação dos meus filhos. Nós precisamos colocar isso no nosso coração, porque eu tenho trago sempre, meu amado irmão, minha amada irmã, uma palavra que está em Gálatas, e essa palavra, meu amado irmão, nós precisamos colocar nos nossos corações. É uma palavra que fala muito, e muitas vezes nós não temos entendimentos, e nós não damos o real valor. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. É o Senhor quem diz, a palavra do Senhor está dizendo para mim, a palavra do Senhor está dizendo para você, que as pessoas que cometem tais coisas, elas não herdarão o reino dos céus. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar assim: eu necessito que a minha família, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, assim conforme disse Josué. E se a gente vê verdadeiramente o que trata essa palavra no capítulo 5 de Gálatas, ela fala as obras da carne e o fruto do Espírito. E ele começa bem assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne, ela cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais aquilo que quereis ou quereis. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que muitas vezes nós queremos fazer algo para agradar a Deus, mas nós fazemos totalmente o contrário. Isso era que estava no coração do apóstolo Paulo, e ali o importunava muito. Ele diz assim: olha, aquilo que eu quero fazer para te agradar, eu não tenho conseguido fazer. Mas aquilo que eu tenho abominado, aquilo que eu tenho tentado me livrar para agradar o Senhor, isso eu tenho feito de errado. Muitas vezes eu quero te agradar, mas eu acabo te desagradando. Então a gente precisa entender, é isso que está dizendo, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que, aleluia, são de Cristo, crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, que venhamos estar fazendo a vontade do Pai, que venhamos estar aí buscando a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jó, ele colocava o seu coração em Deus. Jó buscava o Senhor. Jó queria fazer a vontade do Pai. Então, a sua mulher chega para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha o teu estado. Olha, você está um esqueleto humano, um farrapo humano. Ainda conservas a fé nesse teu Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ali ele fala assim: falas tu como uma doida mulher. Recebeste o bem de Deus com prazer, e o mal não quer tu aceitar? Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: Senhor, eu aceito, aleluia, o Senhor. Deus, a gente vê Jesus Cristo na cruz do Calvário, fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja contudo a tua vontade. Nenhum de nós queremos o mal, mas diz a palavra do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, Isaías capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas dores e pelas, aleluia, suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós temos um Deus que tem visitado, que tem guardado, que tem feito infinitamente mais. Coloquemos os nossos corações em Deus e falaremos com Deus: olha, o Senhor pode infinitamente mais. Então opera com teu grande amor, com teu grande poder. Esteja nos ajudando, esteja fazendo muito mais do que nós te pedimos, muito mais do que nós temos pensado. Porque nós sabemos que a tua vontade, ó Deus, é boa, perfeita e agradável. Então vamos orar. Quando nós oramos, quando nós temos intimidade com Deus, nós vemos o sobrenatural de Deus acontecer. Então viva uma vida de obediência, buscando ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos aqui na palhinha do livro dos mártires. O livro dos mártires é um livro que ele diz que, aleluia, não é apenas um livro histórico, né? Mas é uma denúncia a respeito das atrocidades que foram feitas com os nossos amados irmãos protestantes no passado. Muitos morreram queimados, vendo as suas mulheres sendo estrupadas, as suas filhas sendo ali invadidas, assim com um ódio terrível pelos soldados, pelos carrascos dos papas, os carrascos da Igreja Católica. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, clamar ao Senhor que essas atrocidades elas não venham a acontecer mais. Apesar de que as revistas Portas Abertas, né? Assim conforme nós pegamos a cada edição fala a respeito de situações terribilíssimas que ainda acontecem nos nossos dias por aqueles que têm optado a servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são fuzilados, são colocados em paredões, são colocados em jaulas e ali içado com a pá mecânica dentro das jaulas, dentro do mar ou dentro de uma água para morrerem afogados. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, continuar orando, clamando para que nós venhamos ter liberdade cristã, em nome de Jesus. Amém? A nossa oração, ela não pode, amados irmãos, cessar. Muitos, amados irmãos, estão passando por situações terribilíssimas e nós precisamos, amados irmãos, continuar falando com Deus. Deus, olha para os nossos amados irmãos, entra com teu poder, com a tua unção, entra com teu sobrenatural, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, porque, meu amado irmão, a palavra do Senhor diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que desceu em carne, padeceu sob Pôncio Pilatos, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Nós precisamos crer, aleluia, em nome de Jesus Cristo, que Cristo, ele virá a segunda vez para resgatar, para levar a sua igreja. Nós precisamos continuar
nessa pegada de oração, nessa pegada de intercessão, nós precisamos continuar clamando pelos nossos amados irmãos, amém? Então quero ler aqui mais um pouquinho a respeito, aleluia, desse livro, a respeito do testemunho de nossos amados irmãos, de nossas amadas irmãs, que têm aqui prestado verdadeiramente um testemunho assim abençoadíssimo. Nós estamos falando de William Fett, açoitado até morrer. E aqui nós temos de contínuo feito uma leitura aqui para que possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter um testemunho para nos fortalecer na presença do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? O que viu foi o próprio filho, um menino com tenra idade, de 8 anos, durante 15 dias, o seu impotente pai estivera suspenso por seu atormentador pelo braço direito e as pernas esquerda, e às vezes por ambas os membros cuja posição era mudada, com o propósito de dar-lhe força para suportar e aumentar seus sofrimentos. Quando o inocente menino, desejoso de ver seu pai, a fim de falar com ele, solicitou para ver a Bonner, a fim de pedir-lhe permissão, ao perguntar-lhe ao capelão bispo qual era o propósito de sua visita, disse que desejava ver seu pai. Quem é seu pai? Perguntou-lhe o capelão John Fett. Respondeu o menino e apontou para o lugar em que ele estava preso. Mas o teu pai é um herege. Este pequeno, com grande coragem, respondeu-lhe com uma força suficiente para despertar admiração em qualquer peito, exceto no deste miserável, insensável e carente de princípios, e tão bem disposto a executar os caprichos da rainha Maria, sem consciência. O meu pai não é um herege. Tu tens a marca de Balaão, irritado por uma reprovação tão corretamente aplicada, o indignado e mortificado sacerdote ocultou por um momento o seu ressentimento e o levou, atrevido menino, a uma determinada casa, onde o entregou a outros que, tão baixos e cruéis como ele, o despiram e o açoitaram com os seus chicotes com tanta violência que, ao desmaiar sob os açoites infligidos a seu tenro corpo e coberto pelo sangue que manava de suas chagas, estava a ponto de expirar, vítima desse duro e merecido castigo. Neste estado, sangrando e desmaiado, o menino foi levado perante o seu pai, coberto somente por um camisolão, por um dos seus autores da terrível tragédia, o qual, enquanto exibia aquele espetáculo que partiu o coração, empregava o mais vil escárnio, e regozijava-se naquilo que fizera. O leal pequeno, ao recuperar-se das suas forças perante as vistas de seu pai, implorou-lhe a sua bênção de joelhos. A viu, disse-lhe o aflito pai, tremendo de horror: quem fez isto a ti? O inocente menino contou-lhe as circunstâncias que o levaram à implacável correção que lhe fora infligida com tanta baixeza. Todavia, quando repetiu a repreensão que pronunciara contra o capelão e que fora ocasionada por seu espírito indômito, foi arrancado de seu pai, que estava desfeito, em portanto, aleluia, em pranto,
foi novamente levado àquela casa secreta, onde permaneceu preso, estritamente vigiado. Bonner, ao sentir um certo temor pelo que fizera, de que tal atitude não é justificada nem sequer entre os mais sangrentos e vorazes cães de guarda de sua morada, decidiu em sua malvada mente liberar a John Fett, ao menos por um certo tempo, de rigor que sofria pela gloriosa causa da eterna verdade. Sim, a sua brilhante recompensa está fixada além dos limites do tempo, dentro dos confins da eternidade, ali onde a seta do malvado não pode ferir, ali onde não haverá mais dores para os bem-aventurados, na mansão da glória eterna. Ao Cordeiro para sempre glorificarão. Por esta razão, foi liberado por ordem de Bonner, que desgraça para toda a dignidade é chamá-lo de bispo, de suas dolorosas cadeias, e levado à Torre dos Lollardos, à chácara daquele ímpio e infame carniceiro, onde o encontrou ao lado de uma grande lareira. Ao entrar na chácara, Fett disse: Deus e paz estejam neste lugar. Deus e paz esteja neste lugar. Disse Bonner: isto não é nem Deus os guarde, e nem bom dia. Então disse-lhe Fett: se estais contra esta paz, não é este o lugar que procuro. Um capelão do bispo que estava junto a ele deu uma volta ao redor do pobre homem e disse-lhe com tom fraudulento: o que temos aqui é um palhaço. Durante a permanência de Fett na chácara do bispo, observou pendurado, próximo à cama do prelado, um par de grandes rosários de contas negras, pelo que disse: Senhor, creio que o carrasco não está muito longe, porque a grossa corda, e apontou para o rosário, já está aqui. Ao ouvir estas palavras, o bispo enfureceu-se de uma maneira que não se pôde expressar imediatamente. Observou também, de pé, a chácara do bispo, um pequeno crucifixo. Perguntou então ao prelado o que era, e este lhe respondeu ser o Cristo. Perguntou-lhe Fett: e foi tão cruelmente maltratado como aparece aqui? Se respondeu-lhe o bispo, ao que Fett respondeu: é assim, tão cruelmente tratareis aqueles que caírem em vossas mãos, porque vós sois o povo de Deus, como Caifás foi para Cristo. O bispo, encolarizado, disse-lhe: tu és um vil herege, e te queimarei, ou perderei tudo o que tenho, até mesmo a minha cásula. Não, Senhor, disse-lhe Fett, farias melhor se desses a algum pobre para que ore por vós. Bonner, apesar da ira que sentia, que foi tanto mais intensificada por causa da calma e pelas assertivas observações desse sagaz cristão, considerou mais prudente despir o pai por causa do menino que quase fora assassinado. A sua alma covarde tremia por causa da consciência que poderia advir deste episódio. O medo é inseparável das mentes mesquinhas, e este sacerdote
robusto e covarde, experimentou os efeitos deste meio a tal ponto que foi induzido a assumir a aparência daquilo que era totalmente alheio de misericórdia. O pai, despido pelo tirano Bonner, foi para a sua casa com o coração partido por ter seu filho moribundo, que não sobreviveu muitos dias aos cruéis tratos sofridos, quão contrária à vontade do grande rei e profeta, que assinou com mansidão aos seus sanguinários, era a conduta deste falso e sanguinário mestre Bonner, deste vil apostata de seu Deus a Satanás. Mas o diabo apoderara-se de seu coração e dirigia cada ação daquele pecador a quem endurecera, corria a trajetória dos malvados e marcava os seus passos com o sangue dos santos, como se anelasse por alcançar a meta da morte eterna. Que situação, meu amado irmão! Os nossos amados cristãos, aqueles protestantes, sofreram pelo papado na época da Inquisição. Foram tempos difíceis, foram tempos cruéis para a igreja evangélica no início de tudo. Passaram terríveis situações, muitos morreram conforme esse garoto. E aí a gente vê um garoto de idade tenra, mais ou menos 8 anos de idade. O quanto ele sofreu as pisadas de um bispo da Igreja Católica. Por causa que eles queriam a todo custo acrescentar almas para a igreja. Conforme nós temos falado em Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem, quando nós falamos pois o próprio Filho do Homem, nós estamos falando de Jesus Cristo. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Jesus Cristo, ele veio para nos servir. E ele veio para dar a sua vida no lugar da minha, no lugar da tua. Mas nesse tempo da Santa Inquisição, em vez deles darem a vida por causa dos menos favorecidos, dos pobres, eles matavam horrendamente, decapitado, eles aí estrupavam as mulheres, eles matavam colocando em fogueiras, decapitados, jogavam amarrado com a pedra nos pés, dentro dos rios. Situações horrendas aconteceram. Muitos, amados irmãos, que eram aí protestantes, eram vilas inteiras que morreram à espada, pessoas que viviam à margem da sociedade, corriam e moravam no meio das florestas. São pessoas assim que tiveram as suas vidas ceifadas por causa da perseguição da Igreja Católica, do papado, no tempo da Santa Inquisição. Quantas pessoas, milhões de pessoas morreram, milhões de pessoas passaram para outra vida antes do tempo por causa da perseguição. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, continuar orando, clamando. Por causa da leitura de uma palavra do Novo Testamento, do Velho Testamento, pessoas morreram. Por causa de uma oração, por causa de testificar a sua fé, pessoas morreram. Mas nós vamos continuar orando, clamando, para que Deus esteja aí entrando com providências nas nossas vidas, que nós tenhamos liberdade no nosso Brasil de estar aí adorando o nosso Deus, colocando o nosso Deus acima de todas as coisas. Conforme eu tenho falado com vocês aí em Gálatas capítulo 5, a gente não pode esquecer o que está escrito em Gálatas capítulo 5, é um versículo que está guardado no teu coração, conforme a palavra do Senhor está nos dizendo. Está escrito, se está escrito é para ler.
Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, impureza, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Está escrito na palavra do Senhor. Não é invenção humana. Está escrito. Então, saia da idolatria, saia da feitiçaria, saia das invejas, das porfias, das emulações, das glutonarias. Saia do adultério. Saia em nome de Jesus Cristo. Peça socorro a Deus para que Ele venha te libertar dessas situações difíceis, para que Ele possa entrar com as providências na tua vida e você ser sarado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar neste momento. A minha amada irmã Maria, ela pede oração pela sua família. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu carinho, teu amor, teus cuidados para conosco. Esteja, Senhor, nos ajudando, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Fortalece-nos. Entra, Senhor Deus, com as providências, ó Pai, pois nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos das tuas mãos potentes. Fala conosco, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai. Que sejamos uma bênção, Pai, diante do Senhor. Não nos deixe, Pai, de qualquer maneira, mas esteja, Senhor Deus, fazendo com que nós venhamos, ó Pai, aleluia, sermos transformados pelo poder do Teu Santo Espírito. Assim eu oro, assim eu clamo, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor esteja, Senhor, nos ajudando, Pai. Que sejamos uma bênção, Senhor, nas Tuas mãos. Que possamos, ó Pai, aleluia, sermos, ó Pai, o Deus de Israel, ó Pai. Deus, nos ajuda, Pai. Ajuda, Senhor Deus, a Tua filha, Senhor Deus, a irmã Maria, Senhor Deus, com a sua família. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja tomando a Letícia nas Tuas mãos, ó Pai. A Gabriela, o Leonardo, o Arthur, o Valmir, a Maria, Senhor Deus, esteja operando, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, na família, Senhor Deus, da Tua serva. Esteja, Senhor Deus, tomando a cada um nas Tuas mãos, ó Pai. Aleluia, abre as portas, ó Pai. Ó Deus, esteja investindo, Senhor Deus, nessa família em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, por todos os amados irmãos que já estão conosco nessa manhã, Senhor Deus, operando na vida de cada um, fazendo, Senhor Deus, com que cada um esteja, Senhor Deus, sendo uma bênção nas Tuas mãos. Não deixa, Senhor Deus, de maneira nenhuma, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, estarem saindo da Tua presença, Senhor Deus, sem estar recebendo, Senhor Deus, aleluia, do Teu conforto, conforto do Teu Santo Espírito, ó Pai, das Tuas mãos potentes, ó Pai, da ação, Senhor Deus, do Senhor sobre a vida deles nessa manhã, Senhor Deus, que o Senhor esteja cuidando, Senhor Deus, no trabalho, Senhor Deus, seja onde quer que Teu filho, ó Pai, esteja indo, Senhor Deus, colocando seus pés, ó Pai, o Senhor há de estar com cada um deles para a honra e glória do Teu poderoso nome. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja envolvendo a todos, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, fazendo com que seja uma bênção, que Teu Santo Espírito esteja fazendo infinitamente mais. Assim, Senhor Deus, eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Deus esteja te abençoando aí. Minha amada irmã Noemi Souza, ela está dizendo obrigado pelas orações. Deus é bom. Nós cremos que Deus continue aí te abençoando, guardando você. Também Deus esteja abençoando a Carolzinha. Estejamos orando pela Carolzinha aí, tá, irmão Rosmar? Que Deus esteja abençoando a ela, abençoando a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus, tá bem? Glórias a Deus. Juliene, que Deus esteja te abençoando. Juliene Pereira. J. Santos, Deus esteja abençoando. Que Deus esteja abençoando aí, derramando da sua graça, derramando também da sua graça sobre a Anne, né? Deus esteja te abençoando, Anne, que Deus esteja aí operando sobre a vida de todos os meus amados irmãos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Fica todos na paz do Senhor, que Deus esteja aí nos ajudando, né? Na data desse dia, operando, né? Maravilhosamente. Foi muito bom esse tempo que nós estivemos juntos aqui. Agora, pastor Carlos vai sair. Nós vamos estar trabalhando hoje. Que Deus esteja aí nos abençoando. Deus esteja aí derramando da sua unção mais e mais. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós
que esperam ansiosamente a vinda do nosso Senhor. E todos digam amém e amém. Amém? Abração do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja aí te abençoando fortemente, guardando você, guardando a sua família. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Amém? Agradeço esse grande número de pessoas que já estão conosco, que nós já passamos de 1.000 e poucas pessoas, nós estamos quase chegando 1.200 pessoas. Que Deus esteja aí guardando a todos em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe.